Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui no mais um Fala Padilha, agora voltando aqui direto aqui de São Paulo, não estamos lá no gabinete, cada vez a gente vai fazer um lugar diferente. O que importa é que você acompanhe, siga aí o canal do YouTube, toca o sininho aí. Acompanhe tudo, porque esse canal do YouTube, além desse nosso programa semanal, nós estamos também postando muita coisa da nossa ação lá dentro do plenário, começar a preparar um resumo da semana. Então sempre tem coisa para acompanhar e ver. Toca no sininho aí, vamos começar mais um Fala Padilha hoje com as 5 escapadas do Bolsonaro para esconder os dados da reforma da Previdência. O primeiro tiro do Bolsonaro na transparência é para tentar esconder os dados da capitalização. Vou explicar para vocês, uma coisa que a gente está cobrando desde o começo, eu cobrei na Comissão de Seguridade Social, cobrei na CCJ, o que é? Qual que é a projeção que o governo faz para a tal da capitalização? Por quê? Olha só para você saber como que é. Hoje tem gente que já se aposenta, tá certo? Tem gente que vai se aposentar nos próximos anos. Essas pessoas são bancadas por um fundo que é público, que vem da minha contribuição, da sua contribuição, da contribuição do patrão. Quando você cria a capitalização, o governo quer te obrigar, você, eu, todo mundo, a colocar esse dinheiro num banco privado, deixar de colocar no banco público. Inclusive ele está dizendo que o patrão não vai precisar colocar esse dinheiro. O que acontece? Quem é que vai pagar quem já está aposentado ou quem está se aposentando? Esse que é o grande problema da capitalização do ponto de vista fiscal. Vários países do mundo onde isso aconteceu chegou a comprometer 60% do PIB. Esse é um relatório feito pela Organização Internacional do Trabalho. Vocês podem acompanhar aí. Mostrou, por exemplo, na Argentina chegou a comprometer 60% do PIB argentino com os custos da transição da capitalização. O que o Bolsonaro e o Guedes querem esconder é que a capitalização, além de engordar o bolso dos banqueiros, aprofunda o déficit público no país. É uma bomba fiscal de efeito retardado. E é isso que ele quer mostrar e é essa cobrança que nós estamos fazendo. Qual é a projeção que o Ministério da Economia faz em relação ao aprofundamento do déficit público com a criação da capitalização. O segundo tiro do Bolsonaro na transparência sobre a Previdência é que eles não querem mostrar os dados, nós temos cobrado, quais são os dados de projeção, começando com a tal da capitalização, quantas pessoas vão conseguir se aposentar, com qual valor, qual o percentual do salário mínimo e se conseguirem se aposentar, né, quem não vai conseguir se aposentar, quanto custa isso, se o patrão vai contribuir ou não. Eles estão escondendo tudo isso, não mostraram a projeção disso. Essa é uma cobrança fundamental, porque nos países que adotaram a capitalização, nós chegamos a situações, por exemplo, de até 90% no Chile. 90% das pessoas que se aposentam com menos de um salário mínimo do Chile. 90%. O México, que adotou a capitalização lá em 97, então já tem mais de 20 anos de experiência, 77% dos idosos do México estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, é gravíssimo o que aconteceu nesses países. E essas projeções que nós queremos. Por exemplo, eles estão dizendo que a capitalização é uma maravilha, que as pessoas vão poder poupar. Mentira! Qual é a projeção que o Ministério da Economia faz, por exemplo, de uma pessoa que ganha 5 salários mínimos, que a grande maioria do povo brasileiro ganha até 5 salários mínimos, quanto que essas pessoas conseguem poupar, por exemplo, por mês? O patrão que hoje coloca um recurso, né, lá na Previdência Pública, ele vai colocar no banco privado? Esses dados não estão projetados. É essa cobrança que nós estamos fazendo. Esse é um tiro fundamental, porque a capitalização aprofunda a pobreza e a desigualdade no mundo inteiro. O terceiro tiro, sabe qual que é? É que o Bolsonaro e o Guedes estão dizendo o seguinte, na proposta que mandaram para o Congresso, está lá escrito, que eles vão economizar 1 trilhão, vai ser economizado. E mais, eles falam o seguinte, desses 1 trilhão, mais ou menos 715 bilhões é do regime geral da Previdência. Então não é de servidor público que é marajá, que ganha aposentadoria especial, nada disso, até porque a Previdência do servidor público foi alterada em 2003 no governo Lula, estabeleceu um teto, quem quer ganhar acima do teto tem que fazer uma contribuição separada para isso. Mas não é nesse público. O tal dos 715 bilhões de reais é no regime geral da Previdência. E mais, ou seja, quem contribui com o INSS, como eu, você, grande maioria do povo brasileiro. Os outros mais ou menos 145 bi
uma economia com o BPC, o benefício da prestação continuada, que são do povo mais pobre, né, dos idosos que não contribuir ao longo da vida, não tem tempo de contribuição, vivem na cidade, estão abaixo da linha da pobreza, recebem um benefício de um salário mínimo. O bônus, que o pessoal chama de bônus do Príncipe-Azep, ou seja, em cima dos mais pobres, em cima dos trabalhadores, não tem nada a ver de em cima dos marajás, a grande poupança que é feita, a grande economia que é feita. Só que eles não abrem esses números, então nós estamos exigindo que esses números sejam abertos. Da onde vem a economia de 1 trilhão? Como que é feita essa economia? Qual que é a projeção dela? No que ela pode ser investida? Então isso, inclusive, do ponto de vista da constitucionalidade, é inconstitucional, porque vocês sabem, né? Eles mesmo criaram uma desgraça que é um congelamento de 20 anos dos investimentos públicos, né? Impacta na saúde, na educação, na assistência social e na própria Previdência. Esse recurso da Previdência faz parte desse dinheiro que está no congelamento. Então, se eles querem mexer nisso, eles têm que dar transparência para o Congresso Nacional poder avaliar onde vai ser mexido nisso, se de fato está mantida essa regra constitucional que eles mesmo criaram, tá certo? Então, esse é o segundo tiro. Eles não querem deixar claro que a Previdência ataca, sobretudo, os mais pobres. O quarto tiro na transparência da Previdência, qual que é? É que eles não querem explicar a crueldade que eles estão fazendo com as mulheres. Eu tenho certeza absoluta, eu até falei isso outro dia na CCJ, na comissão que está avaliando a admissibilidade da proposta do Bolsonaro para a Previdência. Eu acho que algum piloto de planilha, sabe aqueles caras que estão no computador, não vê nem o que está acontecendo do lado, vê as planilhas, tudo, viu lá na planilha que as mulheres vivem mais. A expectativa de vida das mulheres é maior. Então ele falou assim, então aqui que nós temos que tirar. Só pode ser isso, né? A crueldade que faz com as mulheres. Professor e professora, piorou sobretudo para as mulheres, né? A idade mínima em termos de contribuição. Trabalhador rural, para as mulheres. Público em geral, para as mulheres. A maior parte das pessoas viúvas que recebem pensão, se aposentarem, não vão poder acumular o benefício. Então, eu estava falando com a senhora, ela recebe a pensão do marido, ela é viúva, recebe um salário mínimo de pensão. Daqui a 3 anos ela já vai chegar no momento de se aposentar. Se ela for se aposentar, ela vai ter que escolher entre um ou outro, não vai poder acumular 2 salários mínimos. É isso que querem fazer com as mulheres brasileiras, né? E isso não pode ser mostrado, eles não querem mostrar isso. Por isso que eu acho que fecharam, deram sigilo aos dados, para a gente mostrar claramente o impacto da Previdência nas mulheres brasileiras. O quinto tiro na transparência. Um dos dados fundamentais que nós temos cobrado é saber mais claramente quem que deve para a Previdência. E qual que é a projeção que o governo Bolsonaro e Guedes fazem, por exemplo, da recuperação desses recursos. Outro dia descobriram que até a Embaixada dos Estados Unidos deve para a Previdência. Pobrinhos os Estados Unidos, né? Não deve ter dinheiro para pagar a Previdência brasileira, deve mais ou menos 150 milhões de reais a Embaixada Americana. O governo que você falou deve para a Presidência, assim. Até a Embaixada deve para a Presidência, você falou. Vixe. Para a Presidência da República ele não deve nada, né? Porque o Bolsonaro até bate continência para eles. Aqui então, até a Embaixada dos Estados Unidos está devendo para a Previdência brasileira. Um dos dados fundamentais que nós queremos primeiro, qual que é a lista dos devedores, o governo tem que expor isso. Isso é possível que as pessoas conseguem acessar isso, mas a gente quer mais do que a lista, qual que é a projeção que o governo Bolsonaro está fazendo do quanto que esses devedores vão pagar, ou seja, como que eles vão cobrar, o que vai cobrar desses devedores. Por exemplo, agora o Bolsonaro está dizendo que vai de novo anistiar as dívidas dos ruralistas, por exemplo. Então assim é fácil, tira do trabalhador e da trabalhadora rural, faz de um jeito a Previdência que vai ser impossível o trabalhador e trabalhadora rural ter aposentadoria, porque não vai conseguir comprovar 20 anos de trabalho efetivo lá, não é só trabalho de contribuição para a Previdência, tira do trabalhador rural e alivia a dívida dos ruralistas. Então nós queremos saber, mais do que a lista dos devedores, qual que é a projeção que o governo está fazendo de recuperação desses recursos para dizer que tem um déficit impossível de ser recuperado da Previdência brasileira. Padilha, é difícil ser empresário no Brasil? Olha, gente, eu acho que é difícil sim. Um empresário que está preocupado com o emprego, com as condições de trabalho do seu trabalhador, que respeita o trabalhador, que quer pagar as contas em dia, está com os impostos em dia, está com a contribuição previdenciária em dia, é difícil e deve ser muito mais difícil. Você que faz o esforço de ter um empreendimento, um comércio, uma empresa,
preso, o que seja, quando você vê as grandes empresas sendo beneficiadas com as suas dívidas pelo governo Bolsonaro, são os ruralistas, ou tendo desonerações fiscais, isenção fiscal. Então, quando a gente está falando das grandes empresas, não estamos falando de você que se esforça no dia a dia para ter suas contas em dia, está trabalhando, às vezes é uma empresa da família, uma pequena, média, ou até grande empresa, mas está com grande esforço lá. Estamos falando de grandes empresas que estão tirando sarro da tua cara na prática. Só citar um exemplo, né, que nós descobrimos. Você sabia que o maior comprador de minério de ferro do Brasil não é a China, é a Suíça? Sabe por quê? Porque a Vale do Brasil monta uma Vale na Suíça e monta uma Vale na China. Da Vale do Brasil para a Vale da Suíça, ela vende o minério de ferro a R$30, por exemplo. Nunca o minério de ferro vai na Suíça, não tem nem porto na Suíça para receber o ferro. Vai direto para a China. Da Vale da Suíça para a Vale da China, vende a R$100. Esses R$70 de lucro, você acha que fica no Brasil? Não fica no Brasil. Nem fica na Suíça. Sabe onde fica? No bolso da Vale. Por quê? Porque a Vale tem na Suíça, que é um paraíso fiscal, um programa de décadas de isenção fiscal. Tudo isso? Então os caras estão tirando sarro de você que está se esforçando, de quem é seu trabalhador, de quem é seu profissional, de quem é seu consumidor que vai comprar. Por isso que uma proposta da Previdência não pode acabar, né, com duas coisas fundamentais. Primeiro, uma renda na grande maioria do povo brasileiro, porque se o povo tiver renda, vai comprar produto seu, de quem vende, de quem produz de fato no Brasil para vender, né? E segundo, não pode acabar com a ideia de que a gente tem que ter políticas que reduzam a desigualdade no país. A proposta da Previdência do Bolsonaro aprofunda a desigualdade. Padilha, por que a classe política não começa a dar exemplo e abre mão da sua aposentadoria especial? Eu acho que esse é um bom debate. Eu, por exemplo, já fiz isso. Abri mão, não, a primeira vez que eu sou deputado, primeiro mandato, e não aderi ao programa especial da aposentadoria. Eu acho que esse debate, um debate de que a gente possa enfrentar todos os tipos de privilégio. Eu vou me aposentar com a contribuição que eu tenho no INSS, como professor universitário, pelo que eu trabalho, sou contratado, felizmente tenho carteira assinada, né? É com isso que eu vou me aposentar. Eu acho que nós precisamos combater todos os tipos de privilégio. Primeiro privilégio dos grandes devedores da Previdência, de quem não paga e não contribui na Previdência e recebe a mãozinha assim, né? Passa o pano, o Bolsonaro passa o pano, vai anistiar a dívida dos ruralistas, não faz cobrança das transnacionais, tem isenção fiscal para um monte de empresa. As petroleiras internacionais, por exemplo, estão recebendo isenção fiscal de R$1 trilhão para explorar o pré-sal, que é a joia da coroa, né? Imagina, né? E qual o motivo disso? Né? Nenhum. O tal do R$1 trilhão que o Guedes quer economizar na Previdência podia vir daí. Petroleiras internacionais que estão recebendo esse incentivo fiscal para explorar o pré-sal. Ô Padilha, não é melhor eu mesmo poupar? Eu vou aqui agora todo mês começar a depositar um dinheiro ali num banco privado, da minha preferência, eu vejo ali quais taxas mais atraentes para mim, e quando me aposentar eu vou ter lá o meu montinho de dinheiro para ficar tranquilo. Se você quiser fazer isso, você já pode fazer isso. Isso é uma coisa chamada previdência complementar, né? A pessoa, se quiser, ela vai lá, poupa um recurso, né, e paga uma previdência complementar, então uma previdência adicional à previdência pública. Mas quando a gente está falando de previdência pública, não estamos falando só da aposentadoria. Por exemplo, você vai poupar, tá bom, você poupa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você sofre um acidente de trabalho, você está desempregado, você acha que o banco vai permitir que você saque o dinheiro na hora? Lógico que não. Se você está poupando na previdência pública, contribui para o INSS, sofre um acidente de trabalho, o INSS vai lá e paga o seu salário no período que você está afastado. Se você tem outro tipo, né, auxílio doença, licença maternidade, né, várias situações que é a previdência pública que paga, ou seja, previdência pública não é só aposentadoria lá no fundo, no fim da vida, ou uma poupança que você faz para o fim da vida. São benefícios que acontecem no dia de hoje. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Atualmente. Por isso é importante a previdência pública para você que pode poupar. Mas tem uma outra importância também. Tem muita gente que não tem a menor condição de poupar, porque ganha um salário mínimo, fica 3, 4 anos desempregado, né? Não sei se você sabe, a grande maioria das pessoas não consegue nem provar o período de contribuição, porque a maior parte do tempo ficou desempregado na vida.
Essas pessoas precisam, é bom para o país que elas tenham uma renda mínima quando chegam a certa idade para se aposentar. E é isso que a Previdência Pública garante também, para aquelas pessoas que recebiam tão pouco ou nunca tiveram emprego fixo e permanente a ponto de conseguir poupar, também recebam uma renda mínima. Para quê? Para continuar se sustentando a economia, fazendo a roda da economia girar. O dinheiro que a Previdência distribui no Brasil inteiro, só para você ter ideia, tem mais de 70% da cidade do Brasil recebem mais na cidade, que gira a economia, mais são os recursos da Previdência, mais do que todas as transferências que recebe do governo federal, por exemplo. Mais de 80% recebe mais da Previdência do que a arrecadação própria do próprio município. Ou seja, é um dinheiro que ajuda a economia a girar, comprar produtos, investir na construção civil, cuidar das famílias. Isso faz com que o Brasil cresça também. Os países que cortaram na Previdência, aprofundando a pobreza da sua população, foram exatamente aqueles que mais lentamente se recuperaram de crises econômicas. Então, na crise que o Brasil vive hoje, a pior coisa é tirar dinheiro do povo trabalhador, da maioria da população. Pessoal, estamos terminando aqui mais um Fala Padilha. Vamos ficar ligados aí, conectado nas nossas redes, seja aqui no YouTube, Alexandre Padilha, TV, canal, toca no sininho aí, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo quanto é rede aí que a gente participa. Acompanhar nossa atuação essa semana. Vai ser uma semana quente na Câmara dos Deputados. Tem audiência pública da medida provisória 870, que é MP da destruição, tem debate sobre a reforma da Previdência, vai ter muita coisa essa semana na Câmara. Um grande abraço.